Bom, vamos falar em eleições de 2022. Aqui no estúdio a gente recebe o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho. Boa tarde, desembargador. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. É um prazer enorme estar contigo aqui hoje para falarmos sobre as eleições de 2022. O Tribunal Regional Eleitoral já colocou a mão na massa, já está trabalhando nesse processo para quando chegar outubro, está tudo pronto? Não tem a menor dúvida disso. Na verdade, nós, quando terminamos uma eleição, já iniciamos a preparar a outra eleição. O Tribunal Regional Eleitoral ele não para, ele continua e dá continuidade ao trabalho. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós já temos 11 projetos em andamento e 9 processos tratando de problemas da eleição para que dê tudo certo em 2022, no dia 2 de outubro. Nesta fase especificamente, antes de começar o calendário eleitoral propriamente dito, que é com a chegada das convenções partidárias, né? Até as convenções partidárias tem um certo processo, né? Você vê, o calendário, na verdade, eleitoral, você já fez uma resolução do TSE, que foi aprovada recentemente. Ele já, a partir de 1º de janeiro, já começa a contar o calendário eleitoral. Eu diria que começa por quê? Porque a propaganda, aliás, a pesquisa eleitoral já precisa estar registrada para ser divulgada. Então já começa dali aquelas datas que tem todo o calendário até a diplomação, que seria no máximo até o dia 19 de dezembro, a data limite. O Tribunal Regional Eleitoral faz esse acompanhamento, né? A partir de agora estão proibidas as pesquisas que não tiverem registro, por exemplo, enquete, pode haver enquete em site, em programa de rádio e de televisão ou não? As pesquisas têm que estar registradas e nós temos que ser provocados para tomarmos as medidas, né? Se formos provocados, né? Desde o dia 1º de janeiro, como eu já te disse, todas as pesquisas eleitorais têm enquetes. Isso vai ser uma questão que vai ser debatida, porque as enquetes, está uma discussão se a enquete é válida, se não é, porque tem aquelas propagandas que são permitidas. Por exemplo, o eleitor pode dar uma opinião sobre um candidato e divulgar no site dele pessoal, não há nenhum problema. Ele pode externar. Ele tem liberdade de expressão. Isso já está na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, publicada agora no final de dezembro, né? Exatamente. Que trata de propaganda na internet e na imprensa. Na imprensa, exatamente. Inclusive, parece que você já tratou desse tema ontem. Trouxe ontem algumas informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. É bem objetivo. Ele tem no site do próprio tribunal, quem quiser consultar, no site do Tribunal Superior Eleitoral, tem todas as informações sobre o que é possível, o que não é possível, dessa propaganda eleitoral. A gente trouxe aí uma mini reforma eleitoral, ou pelo menos uma tentativa de reforma eleitoral. Para a Justiça Eleitoral, isso traz assim, uma certa provocação e um certo incômodo, né? Porque a gente não tem uma regra definitiva, e não por culpa da Justiça, por culpa dos próprios legisladores. Houve realmente a grande novidade dessas eleições agora de 2002, são as federações, que você já ouviu falar aí. As federações, ela vai ter um viés importante para as eleições, porque ela vem de cima para baixo. Na verdade, são a direção nacional dos partidos que podem formar as federações. E aí vai vincular aquelas pessoas. Então, daí porque eu vi agora recentemente, quando vi agora, antes de entrar no seu programa, eu estava ouvindo, inclusive, a entrevista do deputado Pedro Cunha Lima, que estava até dizendo que se fosse formada a federação com o partido dele, talvez tivesse que sair para um outro partido, que aí vem se falar da janela partidária, que é a oportunidade que eles têm, que também está no calendário eleitoral, é um período em que o candidato pode mudar de partido sem ser punido. Se a gente olhar para a Assembleia Legislativa hoje, dos 36 deputados, pelo menos 12 já estão de malas prontas para trocar de partido. E essa janela partidária é a única oportunidade que eles têm de não serem pegos na chamada infidelidade, né? Exatamente. É esse período aí que eles têm para fazer essas mudanças que acham necessárias para tentar a sua reeleição, no caso. Agora, se houver a federação, desembargador, me permita, ela é uma imposição de cima para baixo, porque os estados têm que seguir e ela tem que ser mantida durante 4 anos. 4 anos, exatamente. Tem algumas punições para os partidos que fizerem as federações, mas ao longo desse tempo resolverem deixar essas federações? Tem, sim, tem. E está previsto na própria resolução. A federação ela vai se formar para funcionar durante 4 anos. É um mandato inteiro. E tanto vai alcançar a eleição majoritária como a eleição proporcional. Porque você sabe que sem haver federação não há coligação na majoritária. Na majoritária, sim, há coligação, desculpe. Há coligação na majoritária, mas na proporcional não tem. Qual é
visão da justiça eleitoral brasileira, essas federações vão mesmo impor uma redução no número de partidos? Porque pelo menos o objetivo inicial era esse. Esse foi o objetivo inicial. Nós vamos ver com a experiência. Isso é que vai dizer o tempo, né? O tempo é que vai dizer isso aí. Porque... O senhor acredita nisso? Nós temos muitos partidos, na verdade, e eu acho que teria que se enxugar muito. Se essa federação funcionar dessa forma, vai ser muito positivo isso. Isso vai trazer uma redução de partidos. Qual seria o ideal para a democracia brasileira? O Brasil é um país continental, né? É um país continental. O ideal é que os partidos eles se preocupassem mais com as ideologias dos partidos e seguissem as regras dos partidos. Às vezes prevalece muito os interesses particulares. Desembargador, a gente estava falando desse início de ano do processo. Quando eu falei em calendário eleitoral, falei de prazos de atos dos partidos, que aí, entrando em atos de partidos e candidatos, a gente vai para as convenções. Acho que antes disso não tem assim uma grande data nesse calendário. Porque as convenções partidárias, elas se realizam até o dia 5 de agosto, né? Isso. A data fatal é 5 de agosto. Eu não estou com o calendário aqui, inclusive no próprio celular. Mas até entre julho e agosto. Entre julho e agosto. A data fatal é 5 de agosto. Depois de escolhidos os candidatos, eles têm até o dia, salvo engano, 15 de agosto para registrar as candidaturas. A partir daí, sim, aí começa a propaganda eleitoral, porque já tem candidato registrado. A propaganda eleitoral é bem diferente do que a gente está falando, porque a propaganda eleitoral é aquela propaganda em que os partidos podem ocupar espaços na mídia. Na mídia, exatamente. Não é isso? Exatamente. Bom, e nesse período agora, qual é o trabalho do TRE, a partir de agora até chegar às convenções? O trabalho do TRE é constante, como eu disse. Nós temos que estar sempre atentos às urnas que são necessárias. Nós vamos receber, inclusive, é uma informação nova, nós temos urnas a receber. Nós vamos receber 4.000 e poucas urnas do modelo 2020. Que foram, você sabe que na última eleição nós tivemos que ceder urnas para o TSE para poder realizar eleições em todo o Brasil, porque não teve condições de fazer a licitação. Mas agora conseguimos fazer a licitação, o TSE, na verdade, e ele vai distribuir urnas. Nós estamos esperando receber 4.000 urnas para essas eleições, 4.000 quebrado para essas eleições agora, para formarmos o nosso parque. Então nós temos, desde o começo, tem que ter atenção com as urnas para verificar se elas estão funcionando. Tanto é que fazemos testes, eu não sei se você sabe, de 4 em 4 meses, mesmo no período que não é eleitoral, é feito o teste das urnas, para poder verificar se estão funcionando. Se não, nós temos os núcleos que mandamos para poder corrigir essas urnas quando tem algum problema. E isso é uma constante, Além disso, tem os projetos de aquisições, projetos de locações, por exemplo, veículos, que nós temos que nos preocupar, mas isso tudo é feito cada uma secretaria tem a sua atribuição própria. Por exemplo, a SAL, que é a Secretaria de Administração e Orçamento, essa é responsável pelas aquisições de material para as eleições, para os tickets de refeição para os mesários. Ela é responsável também pela questão das locações de veículos para transporte de eleitores. Então, é uma série de coisas. Então, são esses projetos que são elaborados e cada uma secretaria fica responsável por ele para poder darmos uma eleição tranquila aos cidadãos paraibanos. Desembargador, nesse momento já há fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral para eventuais excessos de pré-candidatos? Não é bem fiscalização. Os próprios partidos se fiscalizam, os candidatos se fiscalizam. Nós somos, na verdade, né? Tem que haver a provocação. Tem que haver a provocação para que nós possamos agir. Certo. Desembargador, em relação às eleições propriamente dito, o senhor fica no cargo até março deste ano, né? Aí tem a substituição. O senhor que era vice do desembargador José Ricardo Porto e assumiu a titularidade agora de presidente. Exatamente. Eu assumi a titularidade um pouco antes das eleições, da realização das eleições de 2020, e saio agora no dia 8 de março. E aí, já ontem mesmo, eu já oficiei ao Tribunal de Justiça para indicar um novo desembargador para ocupar o cargo que, não o cargo de presidente, mas sim CMB para compor o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Como é a composição do Tribunal Regional Eleitoral? São 2 desembargadores, é isso? São 2 desembargadores, 2 juízes. No caso, hoje estão o doutor Fábio Leandro e o doutor Zé Ferreira Ramos Júnior, eu e o desembargador Leandro, e tem um juiz federal e 2 membros da advocacia.
E tem um representante do Ministério Público, não é? Também, sim, é o representante do Ministério Público. Que participa das sessões. Que é o responsável pelos pareceres. Que tem prestado relevantes serviços. E o Tribunal Regional está se debruçando ainda sobre processos de eleições passadas? Sim, inclusive prestação de contas, ainda tem processos independentes das eleições anteriores até, mas são poucos. A gente o tribunal tem dado uma resposta agora com mais efetividade. Mas as prestações de contas estão ainda sendo examinadas. Você sabe que as eleições terminaram em 2020, mas as prestações de contas foram feitas posteriores. Houve aquele todo problema de pandemia que nós enfrentamos. Pra você ter uma ideia, eu tomei posse no dia 9 de março de 2020. Dia 18, o tribunal estava fechado. Pois é. Eu passei uma semana e fechou aí. Fechou e aí a gente teve que se reinventar. O desembargador Zé Ricardo Porto fez um brilhante trabalho, um excelente trabalho à frente do Tribunal Regional Eleitoral. E inclusive, ele dizia que era uma gestão compartilhada, porque nós não sabíamos se a eleição ele iria realizar ou seria eu. Com o adiamento da eleição, porque ele iria realizar a eleição, mas com o adiamento da eleição, quem fazendo a eleição fui eu, mas com o apoio total do desembargador Zé Ricardo Porto, que me deu toda a mão desde o início da gestão. E foi uma experiência histórica para o Tribunal Regional Eleitoral, realizar uma eleição do tamanho que é uma eleição municipal, envolvendo os 223 municípios, milhares de candidatos a vereador, centenas de candidatos a prefeito. Qual a sua avaliação dessa experiência? Foi muito positiva, né? O pessoal, nós temos primeiro uma equipe muito qualificada no Tribunal Regional Eleitoral. Para você ter uma ideia, eu assumi a presidência e não levei nenhum assessor comigo. Eu tenho excelentes assessores comigo no tribunal, pessoas da minha estrita confiança. Mas eu resolvi não levar e nem precisei de levar nenhum, porque lá são pessoas altamente capacitadas, técnicos que conhecem bem e que têm o costume de fazer e realizar as eleições. Então, isso foi fluindo com muita naturalidade. Nós tivemos o comando do ministro Barroso, que também foi muito diligente, e você viu que as eleições foram realizadas em plena pandemia. Havia uma preocupação, inclusive se falou em adiar até mandatos, eu não sei se você lembra dessa. Sim, lembro. E houve muita discussão sobre isso, mas o ministro foi muito corajoso, o ministro Barroso, de enfrentar tudo isso numa pandemia que nós não sabíamos como comandava. Hoje já tem um controle, mas naquela época estava tudo muito incerto, muito inseguro, e tudo deu certo dentro das condições que nós tínhamos. O Tribunal Regional Eleitoral teve a cautela e o cuidado de vetar toda a aglomeração, você sabe disso. Nós tivemos uma discussão muito intensa, porque há uma liberdade de expressão, você sabe que isso é assegurado pelas próprias resoluções do TSE, mas nós tínhamos que também ter um limite, porque havia essa pandemia que podia gerar problemas mais sérios do que a simples eleição. Então, isso foi um debate bem intenso no tribunal, mas o tribunal resolveu e, graças a Deus, nós tivemos sucesso na eleição. Quer dizer, a justiça se depara com isso de vez em quando, né? Uma coisa imediata, que é a questão sanitária, saúde pública, e também, ao mesmo tempo, o cuidado de cumprir o que está na Constituição. O direito de ir e vir, o direito de se expressar livremente. Exatamente. Nós tivemos que ponderar valores para poder chegar a uma conclusão que desse um resultado positivo. E isso foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, né? E como você disse, essa questão sanitária é importante, né? Uma questão que envolveu, não é só o Brasil, envolveu o mundo todo. Ainda está criando problemas para o mundo todo. A pandemia provocou algum atraso nas eleições municipais, do ponto de vista do processo mesmo do dia de votação, da apuração? Não. No dia da votação foi adiado, né? Você sabe que sim, o dia da eleição foi adiado. Foi adiado. Então, no dia mesmo da votação, apuração, tiveram algumas... Transcorreu dentro da normalidade. Inclusive, nós tivemos o segundo turno aqui na capital, exatamente. Você sabe disso. E o segundo turno, nós fomos o primeiro a dar o resultado a nível nacional. Essa experiência pode ser transportada para as eleições deste ano? Claro que a gente está falando de eleições gerais, tem presidente da República, senador deputado que é uma federal. Vaga só este ano na Paraíba, deputado federal, deputado estadual, governador. Acredito que sim. O Tribunal Regional Eleitoral sempre procura aprimorar os seus serviços. Isso é o que tem, cada ano ele vem procurando aprimorar.
Quando nós fizemos o primeiro turno, no segundo turno já tivemos ideias para poder tentarmos dar um resultado mais rápido e deu o resultado. Então, acredito que esse trabalho será feito também agora pelo pessoal do TI, que é um pessoal muito competente, e com a liderança do desembargador Leandro, tenho certeza que eles vão dar uma resposta rápida também à sociedade paraibana. Só para a gente confirmar, seu mandato vai até que data? 8 de março. 8 de março. Então, no dia 8 ou no dia 9 o desembargador Leandro assume? Assume no dia 9, na sequência, logo no dia 9. No dia 9. E já antes disso, já deveremos ter a escolha do próprio Tribunal de Justiça, que deverá indicar, acredito, amanhã terei uma reunião com o presidente do tribunal, o desembargador Saulo, para já traçarmos a próxima indicação, que deve ser na primeira sessão administrativa do tribunal. Pode vir um desembargador ou uma desembargadora? Acredito que será a desembargadora Fátima, que agora está desimpedida e pode ser efetivamente a nossa candidata. Eu, inclusive, tenho meu apoio integral. E futuramente ela será a presidente do TRE, né? Que é a sucessão natural. Há um rodízio natural. Há um rodízio natural. Ela assume agora a vice-presidência e a corregedoria e, posteriormente, assume a presidência. A gente está falando, claro, dos preparativos para as eleições deste ano. Uma eleição, desembargador, que mais uma vez a gente vai entrar naquela preocupação das chamadas fake news, as notícias falsas. A Justiça Eleitoral também vem se aprimorando ao longo desse processo para combater esse tipo de crime? Sim, isso já desde as eleições de 2020, até antes disso, nas eleições de 2018, já vem se trabalhando com essa questão. É uma situação difícil até, né? Você sabe que hoje, para definir o que é fake news, quem define o que é fake news? Porque às vezes a notícia é dada de uma forma e as pessoas interpretam que aquilo é fake news. Mas quem é que pode dizer que é fake news? Jornalisticamente a gente chamava de barriga, né? Você dá uma informação que não é verdadeira, depois é desmentida, né? Tem isso, né? Mas às vezes até hoje está se considerando, é um absurdo da minha visão, porque você tem a liberdade de ter opinião. Até às vezes a opinião está considerando fake news. Você está vendo agora mesmo na questão das vacinas, tem médicos que defendem uma posição, outros que defendem outra. A questão das crianças agora, que está muito debatido sobre isso. O que é fake news? Quem define isso? Opinião. Eu posso dar ou não uma opinião? Por exemplo, médicos cientistas que defendem uma posição, que é, por exemplo, a complicação de vacinar crianças agora nessa idade. Há uma discussão muito séria sobre isso. E tem um outro grupo que entende que deve ser vacinado. E o que é isso? E quem fala que não deve é considerado como se estivesse equivocado? E esse tipo de debate que o senhor tocou aí, esse tema específico, vacina, vai estar presente na campanha dos candidatos, né? Deverá. Nessa polarização. Deverá com certeza estar presente. Eu acho que é um tema muito difícil a ser enfrentado, mas o TSE tem se preparado para isso, tem debatido muito sobre isso, e o que a gente tem que procurar é conscientizar a população de evitar a divulgação de notícias falsas, sabidamente falsas. É o que você falou agora, barriga é você criar um fato, um factoide, digamos assim, não verdadeiro, para dali gerar notícia. Mas né? Jornalisticamente falando, a gente trata como barriga uma informação. Por exemplo, um determinado personagem da política me passa uma informação de que um candidato vai desistir. Eu publico essa informação confiando na fonte e, de repente, o candidato vai e diz, não, você criou uma fake news contra a minha candidatura, né? Então, e gera problemas para o candidato. Gera problemas para o candidato. Talvez isso, a imprensa também tem um trabalho muito importante, ele tem uma responsabilidade muito grande nisso. Ela tem que checar essa informação, como você disse. Você recebe uma informação, confia naquela fonte e, na verdade, a fonte está lhe traindo, né? Está lhe traindo e lhe gerou um problema, porque uma notícia dessa é uma fake news e causa estrago na candidatura daquele candidato. Que você disse que está desistindo na véspera de uma eleição, isso é muito ruim. Isso é como, por exemplo, as divulgações de pesquisas maquiadas. Isso é um outro problema muito sério. Muito sério. Inclusive teve um debate que se deveria tirar ou não as pesquisas, não ter mais pesquisas, para evitar, para deixar de influenciar o eleitor. Porque você sabe, muitas vezes publicam pesquisas maquiadas, né? Exato. Você vai num certo setor onde tem mais prevalência para um ou outro candidato, isso pode influenciar o eleitor. Você quer maquiar uma pesquisa, você faz uma pesquisa com 1000 formulários e descarta 500. Aí, dependendo do que você descartar, você dá o resultado totalmente diferente. Isso é uma coisa muito preocupante, que tem que se repensar, tem que se refletir muito sobre isso para evitar esses problemas de influenciar o eleitor. Porque o eleitor deve ter independência total
para ele escolher e saber escolher o melhor candidato para o seu estado. A Justiça Eleitoral, apesar dos ataques ao processo da urna eletrônica por alguns segmentos políticos, ela ainda goza da confiança da sociedade brasileira? Acredito que sim. Está havendo uma polarização muito grande. Nos últimos tempos, nós estamos vivendo tempos difíceis, na verdade. Tudo está sendo muito polarizado. Você falou agora da questão das urnas eletrônicas. Tem quem acredite piamente na segurança das urnas eletrônicas. Eu, por exemplo, acredito, até porque acompanhei as eleições. A OAB agora mesmo realizou eleições, o resultado foi o que estava pelo menos proclamado em tese. O doutor Arres Tagino foi o vitorioso que estava se esperando. Então, como é que a OAB ia se submeter a uma eleição? Será que houve fraude? Não, lógico que não. Então, as urnas são confiáveis. Tanto é que várias instituições têm solicitado, e o tribunal tem cedido essas urnas para que possam realizar eleições de Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Medicina. Quer dizer, quando solicitam, nós temos a satisfação de conceder as urnas, para que eles tenham um conhecimento mais próximo. Serve até de um teste, né? Para ver se o sistema está funcionando direitinho. Serve de um teste, é verdade. Serve de um teste. Bom, desembargador, o senhor falou aí que vão chegar aí mais 4.000 urnas. Como é que está o processo de biometria? Todo eleitorado paraibano já está usando a biometria? Não, nós tínhamos a biometria completa, 100% do eleitorado paraibano. Com a pandemia, os novos alistamentos eleitorais, a pessoa, à medida que vai completando os 16 ou os 18 anos, vai se alistando, e aí com a pandemia deixou de se fazer essa biometria. O TSE estava na dúvida se ia autorizar ou não essa biometria agora nesse período, mas não autorizou. Nós vamos fazer alistamento, tanto é que o alistamento eleitoral pode ser feito pela internet, e para aqueles que não têm internet, nós já estamos atendendo com agendamento, com segurança, com uso de máscara, álcool em gel, presencialmente. Já a partir do dia 7 de janeiro, o tribunal já voltou a funcionar, e no dia 1º de fevereiro nós estaremos com todo o pessoal já atuando, com exceção daqueles que tiverem comorbidade, tiverem justificativa para não estar atuando. As sessões voltam a ser presenciais também? Eu já tenho feito as sessões presenciais e mista, na verdade. Elas continuam sendo mistas. Eu pretendo mantê-las até enquanto eu for o presidente. Porque tanto permite o advogado que está em Souza faça uma sustentação oral sem precisar vir a João Pessoa, que é muito desgastante, uma sustentação oral de 15 minutos. Eu acho que é uma evolução que veio para ficar. Sim. Mas eu indo presencialmente a todas as sessões do TRE. Ok. Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar contigo e participar desse conceituado programa.